Olá, você. Estamos aqui mais uma vez um bate-papo com o William Paixão. Nada melhor, uma pessoa como ele, conversando com a gente. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Daniel, pela abertura aqui do seu podcast, para a gente poder conversar um pouquinho. Bate-papo sempre muito bacana, né? Então, estou à disposição aí para falar contigo. William, queria que você contasse um pouco sua trajetória. Sei que você é um jurado, avaliador, escola de samba. Além da paixão, a paixão é pelo samba também, né? Você é um empreendedor nato. E eu queria que você compartilhasse com a gente essa experiência de escola de samba. Bom, minha trajetória, na verdade, profissional começa lá com 12 anos, né? Então, sempre gostei de empreender e aos 12 anos eu começo minha trajetória profissional trabalhando na feira. Trabalhei com um tio meu na feira dos 12 aos 17, foi uma grande experiência profissional. E trabalhar na feira tem muito a ver com empreendedorismo porque a gente lida diariamente com a venda, né? A gente precisa encantar o cliente, precisa trazer ele para sua barraca, né? Num conjunto de várias barracas, você tem que trazer o cliente para a sua. Então, dos 12 aos 17 anos, eu trabalhei com um tio meu e aos 17 anos eu empreendo pela primeira vez porque eu compro a barraca do meu tio na feira e trabalho dos 17 aos 19 como proprietário. E já como sócio, né? Na época, a gente praticamente se formando ali no ensino médio e já trabalhando como empreendedores na feira aqui em Jundiaí. A gente estudava de segunda a sexta-feira e aos finais de semana fazia feira. Então, minha trajetória profissional começa aí. Mas a minha ligação com a cultura, ela começa no ano de 2001, quando eu começo a fazer teatro amador também na escola, começo a ter contato com essa questão das artes e me apaixono pelo carnaval. Eu me apaixono pelo carnaval de Jundiaí e inicio minha trajetória na União da Vila Rio Branco e entendo que a economia criativa e o carnaval e a cultura é um grande território de exploração também do ponto de vista da economia, né? Porque a cultura ela tem uma importância muito grande, sobretudo econômica, e ali eu começo a minha trajetória junto ao carnaval. Então, de lá para cá, eu atuo como diretor de harmonia, diretor de carnaval, presidente de escola de samba. Em 2012, na verdade, final de 2012, sou eleito presidente da Liga Jundiaense das Escolas de Samba e executo diversos projetos nessa área, sempre atuando também profissionalmente, né, mas linkado à cultura, até que em 2017 eu sou convidado pelo prefeito Luiz Fernando Machado para atuar na Secretaria de Cultura de Jundiaí. E de lá para cá eu venho desenvolvendo um trabalho já quase uma década aí trabalhando com cultura e de maneira profissional. Na verdade, a cultura, a escola de samba, vamos pegar a escola de samba, mudou muita coisa. Na verdade, deixou de ser amador, porque assim, o investimento é muito alto. Durante o ano, para desfilar uma, 2 vezes no ano, né? Que assim, existe um preparo. E assim, existe muito aporte financeiro que a gente fala. Que assim. Na verdade, o que acontece? A cultura do desfile das escolas de samba, né? A gente nem fala a cultura mais do carnaval, né? O carnaval ele é importante, mas o carnaval é um segmento muito amplo, tem N modelos de carnaval no Brasil, mas o desfile das escolas de samba hoje ele é um grande produto que nos identifica, inclusive, internacionalmente enquanto cultura, né? Então, quando você olha para qualquer outro país do mundo, você sempre tem algo que você caracteriza para dizer, olha, aquele país tem essa cultura. E o Brasil, para fora, ele é identificado como o país do carnaval, o país das escolas de samba. E a partir daí é que começou a se entender o desfile das escolas de samba como um grande produto cultural também, é verdade, mas de fomento ao turismo. Então, o recurso passou, o investimento, né, passou a ser muito grande. As escolas de samba e os desfiles se profissionalizaram. Hoje nós, para quem não é do meio do carnaval, conhece mais o carnaval de São Paulo e Rio de Janeiro, os desfiles de São Paulo e Rio. Mas nós temos desfiles em diversas... Muito bons, de grande qualidade, nas principais capitais brasileiras, né? Nós temos desfiles em Porto Alegre, nós temos desfile em Florianópolis, nós temos desfile, claro, São Paulo, Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, inclusive, que eu tive a oportunidade de julgar no carnaval deste ano. Nós temos desfiles
em Manaus, Vitória do Espírito Santo, enfim, são desfiles. Eu mesmo tive a oportunidade de julgar em vários locais. Corumbá, por exemplo, divisa com a Bolívia, eu tive a oportunidade de trabalhar. Uruguaiana, que é divisa com a Argentina. Enfim, são muitas as cidades que realizam desfiles das escolas de samba e todas com grande investimento, mas também com grande retorno. Porque tem um estudo da FGV, inclusive, que diz que a cada real investido na cultura, nós temos R$1,60 de retorno, né? Então, carnaval dá lucro, né? Desfile das escolas de samba, a cultura de uma maneira geral, ela movimenta a economia e ela, além dos desdobramentos positivos do ponto de vista psíquico, do ponto de vista de qualidade de vida, mas também tem os desdobramentos positivos na economia. Tanto que a Secretaria hoje de Estado da Cultura é a Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa. Tamanho o impacto que a cultura tem na economia. Então, por todos esses desdobramentos é que hoje o trabalho é tão profissional, ao ponto de você ter um grupo de julgadores, aliás, um grupo grande no Brasil, de julgadores profissionais, do qual eu faço parte, e que estão sempre viajando, podendo fazer... Para entender as culturas ou não? Vocês viajam para entender a cultura? Não, a gente viaja para fazer o trabalho mesmo profissional de julgamento. Porque a gente precisa lembrar que, além da questão cultural, o desfile das escolas de samba é uma disputa, né? Existe um campeonato envolvido, né? As escolas trabalham ao longo de todo um ano. Só uma é campeã. Retorno financeiro, vamos falar entre retorno financeiro. Não só financeiro, né? O financeiro também, mas de visibilidade, de produto, de reforço de marca, né? Então, imagine você, né? Quando uma escola de samba é campeã, é aquela escola de samba que as cidades querem que faça shows nas suas escolas, né? Porque eu quero show da escola de samba campeã. Então, tem todos esses desdobramentos e além de tantos outros, né? Existem as pessoas que desfilam no carnaval. Olha, eu quero desfilar na campeã. Então, tem todo um movimento importante e o julgamento se tornou cada vez mais profissional, ao ponto de existirem empresas que hoje realizam reciclagem. O carnaval muda muito, né? Então, todos os anos, os jurados fazem reciclagem, procuram entender como é que funciona esse trabalho. Enfim, são bastidores assim, bem interessantes. É um juiz, né? Na verdade, você tira, não dá nota, né? O trabalho de julgamento ele é bem amplo, porque nós temos os jurados que vão para a cabine, e aí, hoje no Brasil... Claro que existem diferenças, né? Tem carnavais que têm certas peculiaridades, mas no geral são 9 quesitos hoje que são julgados nos desfiles de escola de samba e cada jurado tem uma especificidade. Então o jurado de bateria julga exclusivamente bateria, comissão de frente, alegorias e adereço, harmonia, evolução, são 9 os quesitos. E esses jurados, eles podem vir de diversas linhas de trabalho. Então, por exemplo, o cara que julga bateria, ele pode ser músico, pode ser cantor, pode ser compositor, pode ser instrumentista, mas é alguém ligado à música. Então, por exemplo, o jurado... que as pessoas pensam que às vezes o jurado é só o cara ligado ao carnaval, né? Mas nós temos, por exemplo, jurados ligados ao quesito alegorias e adereços, são arquitetos, ou são projetistas, ou são designers. Então, são pessoas ligadas à área do visual, né? Para poder... E nem gosta tanto de carnaval. Às vezes não, às vezes é um profissional mesmo, vai lá para fazer o trabalho. E o jurado, ele tem o papel de lá não dar nota, né? Ele tem o papel de lá descontar. Sempre de acordo, ligado a um manual que é fornecido previamente, que é o manual do julgador, que cria os parâmetros. Então, às vezes as pessoas acham que a nota é algo muito subjetivo, e não é. Na verdade, é bem técnico. Você tem lá um manual que te dá as diretrizes de onde é que você vai aplicar as penalidades. Você tem os pesos muito bem definidos. Então, daqui até aqui você tem uma falha leve. Então, aqui você desconta 0,1. É limitado assim. Então, existe todo um processo. A gente até brinca que hoje é muito difícil ser jurado, porque principalmente nos carnavais de grande porte, hoje você tem uma câmera que filma exatamente onde a escola passa na frente da sua cabine, e quando você vai atribuir uma penalidade, você tem o papel de justificar essa penalidade e chegar ao ponto de uma justificativa começar assim: a agremiação, ao passar pela cabine de número
3, por exemplo, onde eu estou julgando, aí você olha para o cronômetro, no minuto de número 25 de desfile, o terceiro componente da esquerda para a direita da ala de número tal, ou seja, você identifica a falha muito pontualmente, ao ponto de, se você puxar na filmagem, você ter a mesma visão que o jurado tem. Então, é um trabalho muito técnico, sério, até porque, né, nós estamos falando de comunidades que trabalharam o ano inteiro para poder fazer aquele projeto, né? Muito dinheiro investido. Então, por ser muito sério, é que o carnaval se desenvolveu a tal ponto, né? Você fala de economia criativa. As escolas, todas as escolas têm economia criativa ou assim, já vem o negócio meio pronto? A economia criativa, ela está ligada a muitas questões diretas e indiretas. Então, por exemplo, vamos falar do Carnaval do Rio de Janeiro. Uma escola como a Mangueira. A escola como a Mangueira, ela tem economia criativa lá o tempo todo, porque é na venda de camisa, na venda de boné, na venda do ingresso para acesso à quadra, a marca, a própria marca da escola, né? Ela tem uma venda, os shows que são realizados, né? Então, mesmo quando o carnaval é de menor porte e tal, sempre tem uma economia girando. Eu vou dar o exemplo de Jundiaí para a gente falar dos extremos, né? Então, por exemplo, uma cidade como Jundiaí, que o carnaval não é tão forte, mas que tem as suas escolas de samba. A União da Vila, quando realiza, por exemplo, um ensaio, ela tem um bar dentro da escola que vende a cervejinha, que vende, sei lá, um espetinho, um pastel, e ela está gerando ali uma economia para a própria escola, para quem está trabalhando. Então, de uma certa forma, tem sempre algo direto ou indireto girando essa economia. Quando você investe, por exemplo, Jundiaí fez nos últimos anos o desfile fora de época. Então o desfile de Jundiaí aconteceu em abril, pós-pandemia. Foi perceptível, porque era muito comum a gente ver profissionais e pessoas ligadas ao Carnaval do Rio de Janeiro, Carnaval de São Paulo aqui. Porque falou, pô, onde tem carnaval depois que acaba o carnaval? Bom, em Jundiaí ainda tem desfile. E foi uma boa, então. Então foi ótimo, porque isso movimentou os nossos hotéis, movimentou as nossas quadras de escola de samba, movimentou a própria contratação de profissionais. Esse intercâmbio é muito importante, porque você, de uma certa forma, faz com que os profissionais daqui também tenham uma elevação no seu nível de desenvolvimento mesmo dentro da cultura. Então eu sou um carnavalesco aqui de Jundiaí, o meu carnaval passa a acontecer fora de época, eu tenho a oportunidade de ter um intercâmbio com um cara que trabalha no Rio de Janeiro, que vem aqui, e às vezes 2, 3 dicas que o cara dá, você já amplia muito, né, a sua vertente. Então, é sensacional. E fora que Jundiaí hoje é um celeiro de sambistas muito grande. Nós temos diversos profissionais hoje que saem das escolas de samba de Jundiaí e que atuam em São Paulo. Ritmistas eu perco a conta, cantores diversos, que cantam inclusive em escolas de ponta em São Paulo, profissionais da área de adereço, enfim, um número aqui é gigantesco de profissionais que atuam. Eu falo profissionais porque, de uma certa forma, como o carnaval está profissionalizado, mesmo sendo um ritmista amador, ele está trabalhando num carnaval profissional, então a gente chama ele de profissional também. Na verdade, hoje não dá. Aqui em Jundiaí, na região de São Paulo, a grande São Paulo sim, mas fora de São Paulo não consegue se viver de carnaval ainda. Olha, eu conheço profissionais que já vivem, porque existe o carnaval diretamente, mas existe os desdobramentos do carnaval. Então, por exemplo, um cara que canta numa escola de samba de São Paulo, ele não vive só da escola de samba, mas ele vive muitas vezes da fama que ele criou dentro da escola de samba, e aí ele tem um grupo de pagode, um grupo de samba, que ele vende shows ao longo do ano, faz carnaval, faz casamento, faz formatura, banda. Então o cara é um percussionista, o cara é um cantor, o cara é um multi-instrumentista e o cara atua nesse meio fazendo show de carnaval. Aliás, empresas de carnaval show em Jundiaí, nós temos, só que eu tenho lembrança aqui, 4. Que são empresas que atuam, e não atuam só em Jundiaí, evidentemente, atuam em toda a região metropolitana e às vezes até no interior de São Paulo. Então, esse mercado do entretenimento, ele é muito forte, porque quem nunca foi numa formatura e acabou a festa de formatura com um show de uma escola de samba? Muitas vezes você nem conhece, a escola de samba de uma cidade tal. Às vezes nem é uma escola de samba, às vezes é uma bateria show. E quantas formaturas nós temos todos os finais de semestre. Então, é um mercado que muitas vezes a gente não percebe visualmente,
mas ele está aí, está funcionando e está gerando economia. Hoje você tem contato com bastante empreendedores que saíram do carnaval também. Tiveram que se renovar também, né? Hoje o meu contato é muito grande, não só com os profissionais do carnaval, mas de toda a área cultural, até por conta do meu exercício profissional, né? Eu fiquei 8 anos na Prefeitura de Jundiaí, na Unidade de Gestão de Cultura, atuei no Departamento de Patrimônio Histórico e atuei no Departamento de Gestão do Espaço Expressa, que é o antigo Complexo FEPASA, e a gente sempre atuou ali junto aos artistas, e hoje aqui na Prefeitura de Várzea Paulista eu estou atuando como gestor executivo de cultura e turismo. Então a gente está lidando com profissionais das mais diversas frentes culturais, do teatro, as artes plásticas, dança, até por conta, né? Hoje o Brasil está passando por uma transformação, até do ponto de vista do olhar para o setor cultural. Pós-pandemia, nós tivemos a Lei Emergencial Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, foram os primeiros testes aí de recursos federais para os municípios voltado para a classe artística. E agora nós temos a Política Nacional Aldir Blanc, que é uma política agora que se transformou numa política permanente, que todos os anos realiza repasses para os municípios. Então, a gente até, por força de lei, é obrigado a fazer consultas públicas, lidar com os artistas, discutir para que lado está se movimentando as necessidades da cultura nos municípios. Então, hoje, a nossa tratativa é muito próxima do artista local, ao ponto da gente saber que a cultura na região metropolitana de Jundiaí é muito rica. O movimento cultural na nossa região é muito forte e dá orgulho, né? Porque é um movimento que, por muitos anos, talvez ficou ali meio apagado, esquecido. Muitas pessoas até falavam, o artista era visto como alguém que quer participar, vem aqui, mostra o seu trabalho. Hoje não, hoje o artista está seguindo bem diferente de quando eu comecei. Hoje o segmento cultural está se profissionalizando, muitas pessoas vivendo da arte, vivendo do teatro, vivendo da música, vivendo das artes plásticas e, em grande medida, por conta dessa mudança de paradigma do olhar cultural. Eles buscam também. Todo mundo quer viver da sua arte, né? E quando não é reconhecida... Na verdade, todos querem viver da sua profissão. Porque assim, você não chega para um médico e fala assim, olha, minha esposa está grávida, você não quer mostrar seu trabalho, fazer o par da minha esposa? Não. Você vai contratar o médico, né? O médico vai ser remunerado. E isso vale para todas as profissões. E o artista, ele é um profissional. Então, o artista merece ser reconhecido, merece ter o seu valor reconhecido e precisa ser contratado, ele precisa viver da arte dele. Então, era muito uma brincadeira que a gente fazia no passado, né? Você, além de artista, você trabalha, né? O artista trabalha com a arte. Então, essa é uma mudança de paradigma que vem acontecendo. Eu estou bastante otimista com o futuro da cultura no país, até porque a gente diz, né? O Brasil é um país muito rico culturalmente, ao ponto de não precisar de grandes esforços para a cultura brotar. Então, até eu tive uma brincadeira com um gestor recentemente, a gente estava falando sobre as diferenças das áreas, né? E ele mencionou, falou, não, porque você veja, a área de infraestrutura é muito importante, tem demandas, área de segurança, saúde, porque num país em guerra como a Ucrânia, por exemplo, ninguém vai falar, vamos começar a reconstrução do país pela cultura, vai recomeçar a reconstrução pela infraestrutura. Eu falei, até porque uma ponte não se constrói sozinha, e a cultura se constrói, né? Eu falei, a cultura brota, a cultura não precisa de grandes esforços, até porque você pode bombardear um país inteiro, a cultura não vai ser bombardeada, porque a cultura nunca deixará de existir, a cultura está na nossa forma de vida, está no nosso jeito de ser, e a ponte cai, mas a cultura prevalece, né? Então, e aí a gente estava discutindo sobre isso, o quanto a cultura ela é importante. Ela é importante e ela acontece, né? Ela está no nosso meio. E vai se renovando, né? Na verdade, a cultura vai se renovando, assim, e passa de pai para filho também. Na verdade, sim, o fruto não cai longe do pé, né? A cultura é isso, né? A cultura, ela é... Quando tudo que a gente foi ensinado é esquecido, o que sobra é a cultura. É a cultura que faz a gente falar, é a cultura que faz a gente se manifestar. Falar com as mãos é cultural, né? A gente traz dos nossos antepassados. O nosso sotaque, o nosso jeito de se expressar,
a forma como a gente se coloca do ponto de vista de expressão, tudo isso é cultura. E, então, a cultura é algo que está, mesmo quando a gente não quer, né? Não tem como, a cultura está na gente, né? Na verdade, tem que ser reconhecido, porque de pai, como eu falei, de passar de pai para filho, o filho acaba não querendo, né? Falar, eu vou procurar um emprego. Como se não fosse, como você falou, se a cultura, um músico, um artista plástico não fosse uma profissão, né? E precisa se renovar. E existe assim, você luta para ter grandes acontecimentos e trazer feiras. Como que tá isso para você? A partir do convite do nosso prefeito, professor Rodolfo, para minha vinda para cá, né? Aliás, é importante sempre registrar, né? Que fiquei muito feliz com o convite. Eu devo essa minha vinda a ele, ao nosso vice João Paulo, mas principalmente ao nosso gestor, o Júlio Pardal, que foi quem me abriu as portas da unidade para vir para cá e fez o convite. Mas eles tinham, na verdade, uma linha muito estabelecida do que eles desejavam, né? Eu tive a sorte de ter bons antecessores. A Renata Câmara, que foi a gestora executiva que me antecedeu, era alguém da área focada, porque isso também é preciso que se diga. A cultura, por muito tempo, ela era a unidade ou era o departamento que se colocavam as pessoas que, não, vamos encostar esse cara aqui e tal. Não tem o que fazer, vamos colocar na cultura, né? E de uns anos para cá, essa realidade mudou. Hoje, os profissionais que atuam na cultura também são pessoas ligadas à área, são profissionais. Então, na Várzea Paulista teve bons gestores de cultura que me antecederam, o Jota, é alguém que eu preciso fazer menção, porque é alguém muito ligado à cultura de Várzea e ajudou nesse processo de desenvolvimento da unidade. A Renata Câmara, que hoje, inclusive, está fazendo um trabalho em Jundiaí, mas que também foi alguém que ajudou a estruturar essa unidade. Então, eu tive a sorte de chegar numa unidade que, do ponto de vista cultural, já estava bem encaminhada. Já estava bem encaminhada. Mas a unidade é de cultura e turismo. Então, a gente tem alguns desafios aí para trilhar na área do turismo, que é uma área importante também para a cidade. E a gente está numa fase onde nós estabelecemos um plano de voo, que é ancorado no plano de governo do prefeito professor Rodolfo, que visa, tem alguns objetivos muito claros com relação à cultura e o turismo. Então, eu chego nesse contexto onde eu pego o plano de governo deles, crio um plano de voo com metas estabelecidas para os 4 anos. No primeiro ano, a nossa meta era, e que a gente vem cumprindo, de executar exatamente os mesmos eventos, encontros, e que já eram recorrentes aqui na unidade, e a gente tem feito isso, até porque uma preocupação que me foi colocada pelo vice-prefeito João Paulo quando eu cheguei, falou, olha, nós precisamos lembrar que, embora houve uma troca na unidade de cultura, mas o governo é de recondução. Então, o projeto... Tem que continuar. O projeto da prefeitura foi aprovado. O projeto do prefeito Rodolfo foi aprovado por 93% dos eleitores. Então, a gente precisa dar continuidade nesse trabalho. Então, isso ficou muito claro para mim e eu tenho cumprido isso à risca com a equipe, de dar continuidade ao trabalho que a Renata vinha realizando e, mais do que isso, né? Poder projetar uma ampliação desses eventos que já aconteciam, me aproximar a unidade dos artistas locais, né, da classe artística local, mas com um olhar também para a questão turística, que essa foi uma que ficou mais ali tímida, até porque existia todo um trabalho para se estruturar da cultura na cidade e o turismo ficou ali mais tímido, mas hoje a nossa unidade está bem ancorada nas duas pastas, cultura e turismo. O turismo está tendo um olhar bem importante da nossa gestão. Nós já estamos, no mês que vem, caminhando para a 3ª reunião de fomento ao turismo, buscando os empresários locais para entender a importância de se investir no turismo e o quanto isso pode ser vantajoso para o município de Várzea Paulista. Não é difícil trabalhar o turismo aqui na cidade, porque nós estamos dentro de uma região que já explora o turismo de uma maneira bem forte. Então, e outra, os empreendimentos turísticos já estão aqui. Eles não estão sistematizados, organizados. Hoje, Várzea Paulista não tem uma rota turística, mas
para fazer isso, basta a gente movimentar algumas peças, a gente está bem confiante. A nossa meta é, na Festa das Orquídeas, em setembro, já lançar a nossa primeira rota turística e, a partir daí, começar a organizar também essa pauta que para nós é bastante cara na cidade. É Festa das Orquídeas, isso? Exato. Festa das Orquídeas, assim, é só a população daqui, os produtores locais que expõem. Sim, a Festa das Orquídeas, embora ela seja vocacionada para os produtores locais, mas ela tem um caráter turístico muito grande. Então, assim, nós também estamos revisitando aí o projeto da Festa das Orquídeas, inclusive o nosso gestor, Júlio Pardal, foi uma demanda que ele colocou, ele falou, eu quero estruturar melhor a Festa das Orquídeas. É claro que, de uma certa forma, longe de nós estabelecer qualquer tipo de comparação, mas só por uma questão de referência mesmo. A Festa da Uva de Jundiaí, ela é uma festa que se desenvolveu muito principalmente nos últimos 8 anos, uma festa que foi degrau a degrau, criando uma estrutura muito forte, um formato que teve adesão não só da população de Jundiaí, mas geral, traz muito turista para a cidade. É uma festa que hoje, 4 finais de semana, mais de 250 mil visitantes, não é qualquer festa, é o maior produto turístico da região metropolitana, sem nenhuma dúvida. E não é vergonha para ninguém dizer que é uma inspiração para nós, até porque eu tive a oportunidade de trabalhar dentro desse processo, junto a grandes líderes como o Marcelo Peroni e tantos outros que fizeram parte ali do time da cultura, a própria Marcela Moro, que é uma das almas daquela festa, né? Foi quem idealizou a mudança de chave da festa que existia até 2011, 2012, para a festa como nós conhecemos hoje. Então, a gente se inspira muito neste modelo de festa para poder começar um reposicionamento da Festa das Orquídeas aqui em Várzea Paulista e que em breve a gente tem confiança que será um grande produto turístico da região também. Vai acontecer no mesmo local. No mesmo local. Hoje é uma discussão que a gente faz sobre como posicionar melhor a marca da Festa das Orquídeas, o local, mas a gente acredita que assim, a gente tem um caminho pela frente para poder fazer essa virada de chave, mas a gente está bastante otimista que nós entregaremos uma excelente Festa das Orquídeas. Vai se expandir? Na verdade, ela vai crescer? Não. Sim, nosso projeto é que nos próximos 4 anos, pouco a pouco, a gente venha melhorando. Sobe um degrau. Ah, sem dúvida, sem nenhuma dúvida. Quem está nos assistindo pode ter certeza que nós vamos entregar uma festa bastante interessante para o município de Várzea Paulista e com foco, claro, né, na promoção da nossa orquídea, que é o produto da cidade de Várzea Paulista e que faz a cidade ser reconhecida nacionalmente. Já tem o viés da cultura nessa Festa das Orquídeas? Já teremos um olhar diferenciado para a cultura nessa festa, com certeza, e o pessoal vai perceber a partir das primeiras comunicações que nós fizermos a respeito da festa. Agora, assim, faltamos de falar do garantido e do sim. caprichoso. Na verdade, esse ano você vai para lá? Não vou, eu cheguei a participar do processo seletivo para jurado lá. Aliás, é preciso que se diga que é um processo seletivo bastante rigoroso e que eu tive orgulho de participar. Caminhei em algumas etapas, acabei ficando aí no processo, mas a gente sabe que isso é natural, porque existe toda uma análise, né, dos jurados que vão para lá, até porque se o desfile das escolas de samba é algo que gera todo um cuidado na escolha dos julgadores, você imagina como que não é lá, que são apenas duas agremiações, uma rivalidade muito grande, mas é um dos grandes produtos turísticos brasileiros, apesar de não estar nos grandes centros, vem crescendo a cada ano. Famosa Ópera da Floresta. A gente costuma brincar, né, que a gente acha tão lindo a abertura de Copa do Mundo, Copa do Mundo nem tanto, mas a abertura de Olimpíada, né? Pô, como é um espetáculo bonito, uma abertura de uma Olimpíada, e a gente tem praticamente uma abertura de Olimpíada a cada ano lá no Festival de Parintins. Aliás, mais de uma, né? Porque são 3 noites de apresentação. Para quem não conhece, vale a pena. Agora, no final do mês de junho, acontece lá em Parintins. Muito bom, né, William? Na verdade, assim, por isso que eu acho que assim, a Festa das Orquídeas está fora dos grandes centros, mas eu acho que logo vai
brotar aí? Não, sem dúvida, porque principalmente pós-pandemia, cresceu muito a procura pelo turismo regionalizado, pelo turismo onde você possa pegar o carro e em 1 hora, 2 horas, estar no destino. Então, e a gente precisa sempre lembrar, eu tenho falado isso até internamente, como exercício para as pessoas entenderem e começarem a valorizar um pouco mais Várzea Paulista. A gente, às vezes, tem o hábito de falar, mas Várzea é uma cidade menor, uma cidade pequena. Várzea não é uma cidade pequena. A gente tem essa visão equivocada, muitas vezes, porque nós estamos hoje no maior centro populacional da América Latina, que é a região metropolitana de São Paulo e o interior ali mais próximo. Mas se Várzea Paulista estivesse em qualquer outro estado brasileiro, era considerado uma cidade de médio e grande porte. Então, quando você vai para o Rio Grande do Sul, cidades acima de 100 mil habitantes são consideradas cidades grandes. Você vai para o Nordeste, para o Norte, qualquer cidade acima de 100 mil habitantes é considerada uma grande cidade. Aliás, tem capitais que têm esse número de habitantes. Várzea Paulista é uma grande cidade. A gente tem, às vezes, essa visão equivocada porque nós estamos vizinhos de Jundiaí, Sorocaba, Ribeirão Preto, Campinas e São Paulo. Então, assim, cidades de São Paulo, 12 milhões de habitantes, Sorocaba, 500, Jundiaí, 400, Ribeirão Preto, 700, Campinas, 1 milhão. Então, naturalmente, a gente fala, bom, Várzea é uma pequena cidade, mas não é. É uma grande cidade, dentro da média das cidades brasileiras, é uma grande cidade e você tem uma grande oportunidade de trabalhar todo esse público, toda essa demanda turística regional e, detalhe, Várzea tem uma vantagem estratégica muito grande. Você desce do trem no centro de Várzea Paulista, coisa que nem em Jundiaí acontece. Então, se você souber trabalhar esse público do turismo que pode, veja bem, de qualquer lugar de São Paulo, embarcar numa estação de metrô e com apenas R$ 5,50 chegar em Várzea Paulista, você tem um mundo de oportunidades para trabalhar. Então, eu estou bastante confiante e otimista de que nos próximos anos, Várzea Paulista, que já é hoje a cidade que mais se desenvolve em termos de velocidade, é a bola da vez, sem nenhuma dúvida. Também será a bola da vez no turismo. Muito bom, William. Eu acho que assim, já me apoiou meu convite para você vir falar da festa, pós-festa, compartilhar com a gente qual que foi a experiência que você teve. Ótimo. Ou os frutos que você está colhendo. Muito obrigado, viu, William? Eu que agradeço, Daniel, pela oportunidade, por abrir espaço para a gente poder falar do trabalho. É sempre importante, né, a gente aproveitar esses espaços para falar um pouquinho desse trabalho, que muitas vezes não é visto pelo grande público, né? Então, falar do trabalho é sempre importante, compartilhar as experiências e também ouvir, né? Porque daí a gente também tem a oportunidade de entender um pouco o que o público está pensando, a população, para a gente poder nortear o nosso trabalho. Eu agradeço de verdade o espaço. Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu.